there? Are you guys excited to be here tonight? Ei, vocês estão animados aí hoje? Ooh, no, that wasn't very good. Não foi tão bom assim. Let's start with some easy questions. Vamos começar algumas perguntas fáceis. How amazing was that band? Quão maravilhoso foi essa banda? It was so good. Ah, isso foi tão bom. I'm gonna have to bring them to Florida sometime. Eu vou ter que levá-los à Flórida em algum momento. Well, guys, like you saw in the video, my name's Corey. I'm a pastor from South Florida. E você já deve ter visto no vídeo, meu nome é Corey e eu sou um dos pastores lá no sul da Flórida. And let me first start by saying it is a complete honor and privilege to be here with you guys. E me deixe começar dizendo que para mim é uma grande honra estar com vocês aqui hoje à noite. I've gotten to hang out with some of your pastors from all over South da Terra. E eu tive chance de estar com alguns dos seus pastores de todas as igrejas do céu da terra. And let me just tell you, you have some phenomenal leaders here. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês têm alguns líderes fenomenais aqui. Can we give a hand for our local pastors? Vocês podem dar uma salva de palmas para os pastores locais? And I want to give a special shout out to Ogavaro, another one of your pastors who invited me here. I just want to say thank you so much for the privilege to be here. Eu quero falar especialmente ao Galvo, agradecê-lo porque ele é a causa de eu estar aqui hoje à noite. You're doing a great job. Você está fazendo um ótimo trabalho. Gracias. Thank you. Obrigado. Do I have Thank you. any- Gracias. Thank you. Do I have any English speakers in the house? Nós temos aqui alguém que fala inglês hoje? Oh, thank you so much. That's Ah, awesome. obrigado, muito. So you have to tell me if he doesn't translate me right. Vocês têm que dizer para mim se ele está traduzindo certinho. I don't know if you said the right thing though. Eu não sei se você disse a coisa certa. Well, guys, anybody like the Bible in the house tonight? Alguém aqui gosta da Bíblia? Oh man. If you have your Bibles or if you have your cell phones, open up your app, open up your Bible and go to Matthew chapter 5. Se você está aí com a sua Bíblia, ou com o seu smartphone, ou com o seu tablet, abra em Mateus capítulo 5. And as you do that, I want you to do me a favor. I want you to turn to the person next to you. E assim que você abrir aí sua Bíblia ou acionar o seu celular, eu quero que você vire agora para a pessoa que está do seu lado And tell them, e diga a ele: I prayed all week eu orei por toda a semana that I would get to para que eu estivesse aqui, sit next to sentar ao seu lado, somebody as amazing as you. alguém maravilhoso como você. Tell them like you mean it. Fale para ele agora nesse minuto. Now look at the other person on your other side Agora olhe para outra pessoa do outro lado. and tell them I was really talking about you. E aí você diz para ele: eu estava realmente falando, era de você. Do I have any married couples in the house? Married couples, raise Nós your hand. temos aqui alguns casais hoje aqui. Married couples, make some noise. Casais, façam algum barulho aí. Do I have any single people in the house? Nós temos aqui alguns solteiros hoje. Wait, hold on. Single people, raise your hands, keep them up. Peraí. As pessoas solteiras, levantem suas mãos agora. All right, hold on. Look around. Olha a volta. You're welcome. De nada. This is the best place to meet people right here. Esse é o melhor lugar que você pode encontrar pessoas e conhecer pessoas. Y'all want to do me one more favor before we jump into God's Word? E vocês podem me fazer apenas mais um favor antes que nós entramos aqui na palavra de Deus? I come from a church down in South Florida, and we have a global vision. We love what God is doing all over the world. Nós somos de uma igreja lá no sul da Flórida que nós amamos de ver o que Deus tem feito em todo o mundo. And I got to hop a flight and head back there and preach there this weekend. Então eu vou vir para cá e vou pregar hoje à noite. But I would love to show them some love from Brazil. Mas eu quero mostrar a eles algum amor depois do Brasil. So, are any of y'all on social media like Instagram or Facebook or Snapchat? Então, se você está em alguma dessas mídias sociais, Instagram, Facebook ou qualquer um deles, Nobody? não, ninguém? 7 people right here. Thank you. 7 pessoas aqui, muito obrigado. Okay. Well, for us 7, what I want to do is I want to send a video back to my home church. Is that O que okay? eu quero fazer então, é mandar um vídeo lá agora para minha casa, lá para minha cidade. So here's what I'm going to ask you to do. Isso é o que eu vou pedir para que vocês façam agora. When I say we have a special message from Brazil, Quando eu disser que nós temos uma mensagem especial do Brasil, I need you to stand up and go crazy. eu quero que você levante seu lugar e faça algo bem louco. Can y'all do that for me? Você pode fazer isso para mim? Okay, we're gonna try a practice round. Então agora nós vamos fazer isso na prática, ok? All right, here we go. So I'm going to be like Aqui nós vamos. blah 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 Blá, 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 blá. blah 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 Blá, 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 blá. Special message from Brazil. Especial mensagem do Brasil!
That was good, but I need better. I need more. Isso foi legal, foi bom, mas eu quero o melhor agora, vamos. Some of you stayed seated. I don't know why. Alguns de vocês continuaram sentados, não sei porquê. You're representing your entire people. You're representing the whole country. Vocês agora estão representando todo o seu povo, todo o seu país. So I need everything you got. You ready? Então agora eu quero que vocês façam com toda a força. Okay, and lighting guy, you can like hit him with some lights too. Eu quero que você, por favor, acende um pouco das luzes aqui pro pessoal. Lista? Listo? Ready? Pronto, pronto? All right, here we go. Wait till I say it. Wait for it. Espera, espera, espera. Hey, Church by the Glade, it's Corey down here in South America, and I cannot wait for week 2 of Hooked. I'll be back in the house hanging and worshiping with you guys. But right now, I have a special message from your church family down in Brazil. Valeu! Yeah, we love you, Church by the Glade. See you soon. You guys are amazing. Give yourselves a hand. Vocês foram maravilhosos. Obrigado. Uma salva de palmas para vocês. Love you, I love you, I love you. Amo vocês. All right, we're going to jump into God's Word, but I'm going to pray for us first because I love talking to God. Nós vamos agora entrar na palavra de Deus, mas antes eu quero orar com vocês. Eu Anybody else amo. love talking to Jesus? Algumas pessoas amam quando nós falamos de Jesus. 20 of you. We're getting better. 20 de vocês. Estamos chegando lá. Let's pray. Vamos orar. Jesus, thank you so much that we are alive tonight. Deus, muito obrigado porque nós estamos vivos hoje. We cannot wait to see what you have in store for us. Nós não podemos esperar por aquilo que o Senhor tem para nós hoje. God, thank you that we are all here right at this moment. Obrigado, Deus, porque nós estamos todos aqui nesse momento exato. And we expect big things tonight. E nós esperamos grandes coisas hoje. Because you are a big God. Porque o Senhor é um Deus grande. So Jesus, we pray that you would speak. Jesus, nós oramos que o Senhor fale hoje. And that you would change every single one of us. E que o Senhor transformará cada um de nós hoje. Because that's what your presence always does. Porque é isso que a sua presença sempre faz no nosso It meio. changes us. O Senhor nos It muda. makes us better. O Senhor nos faz melhor. So God, we are down for whatever you want to do. Deus, nós estamos aqui prontos para tudo que o Senhor quiser fazer. Have your way in us tonight. Faça a sua vontade no nosso meio hoje. And everybody that agreed with that prayer loudly said, E todos aqueles que amam a Deus dizem: Amen. Amém. Amen. All right. Man, thank you guys so much. I wish I spoke Portuguese. It's such a cool language. Obrigado a todos vocês. Eu queria muito falar português. Eu acho que é uma língua muito legal. You all sound so cool. Vocês todos soam muito legais. I was sitting with a bunch of your pastors today, and you know what I noticed about Brazilians? E eu estava sentado com um bando de pastores hoje. E vocês sabem o que eu notei? You guys touch a lot. Vocês tocam muito. You touch a lot. Vocês encostam e tocam muito. Americans, we're not used to that. Americanos, nós não estamos acostumados com isso. Oh, by the way, some of you think I'm like trying to be like Michael Jackson. E por falar nisso, vocês podem pensar que eu estou aqui tentando ser igual o Michael Jackson. But I broke my thumb last week playing baseball. Mas na verdade eu quebrei o meu polegar And I busted semana my head open passada too. jogando beisebol e também cortei aqui ao lado do meu supercílio. And the doctor said I shouldn't travel. E o doutor disse: não, você não deve viajar. And I said, no way am I missing this conference in E eu Brazil. disse: de jeito nenhum que eu vou perder essa conferência. So I'm excited to be here. Então, muito bom. Have you ever read the Bible Você já leu a Bíblia? and like you think you know what it's saying, Tipo, você sabe o que a Bíblia está dizendo, and then you read it again, e você depois lê novamente, and you're like, what? e você tipo, uai, Like, did Jesus really say that? será que Jesus realmente disse isso? What I found is when I read the gospel specifically, Jesus always turned everything upside down. O que eu penso é que sempre quando eu leio as Escrituras, eu vejo que Jesus transforma isso. And in Matthew chapter 5, it's one of the most famous sermons that was ever preached. E aqui em Mateus capítulo 5 é um dos mais famosos. In English, we call it the Sermon on the Mount E nós dizemos em inglês o Sermão da Montanha, because he preached a sermon on a mountain. porque ele pregou esse sermão na montanha. We're very complicated with our names in Christianity. Nós somos muito complicados quando a gente fala das coisas do cristianismo. Who wrote Matthew? Quem escreveu Mateus? Who wrote Matthew? Quem escreveu Mateus? Who wrote Mark? Quem escreveu Marcos? Who wrote Luke? Quem escreveu Lucas? Where was the Sermon on the Mount preached? Quando é que o Sermão da Montanha foi pregado? See, Christianity is easy. Tá vendo? Cristianismo é fácil.
The Bible is so easy. A Bíblia é tão fácil. In Matthew chapter 5, Jesus says one of the weirdest things I've ever heard him say. E em Mateus capítulo 5, Jesus diz alguma coisa que eu acho muito estranho. My goal tonight is to challenge you, Mas hoje à noite eu quero desafiá-lo. is to push you a little bit, Eu quero empurrar vocês um pouco. to have a better experience at this conference. Para que vocês tenham uma experiência ainda melhor nessa conferência. So I'm going to read it, and we're just going to let Jesus do what he does. Então, nós vamos ler e deixar Jesus fazer o que ele faz. We're going to start in verse 38. If you're there, say yeah. E nós vamos começar no versículo de número 38. Say yeah. They have to say yeah. E vocês têm que dizer, Yeah. yeah, Yeah. 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 You're so amazing. You're doing a great job. We're going to start in verse 38. He says, this is Jesus speaking on the mountain E to a nós vamos Jewish ler aqui o audience. versículo 38. Esse é o próprio Jesus dizendo. He says, you have heard that it was said, Ele diz, ouviram o que foi dito. an eye for an eye and a tooth for a tooth. Olho por olho e dente por dente. But I say to you, Mas eu, porém, vos digo, do not resist the one who is evil. não resista ao homem mau. Okay, pause. We're just going to stop there for a second. A pausa, nós vamos dar um tempo agora. Like, did you know one word of the Bible can change your life? Você sabia que uma palavra da Bíblia pode mudar toda a sua vida? Literally, one word can change the trajectory of your eternity. Literalmente, uma palavra apenas The pode mudar Bible a sua says vida. in the book of Genesis that one word created the universe. A Bíblia diz no livro de Gênesis que a palavra criou todas as coisas. And when we open up the Word of God, E quando nós abrimos a palavra de Deus, we are not reading ink on a page. nós não estamos lendo aqui tinta na página. We are inhaling divine breath. Nós estamos aqui agora inalando The um power that fôlego created the divino. universe A palavra, o poder criou todo o universo. is in every single word. E cada palavra. So, with that being said, let's just go back and check out what Jesus just said. Então vamos voltar agora e ver aquilo que Jesus disse. He starts by saying, you have heard that it was said. Ele começa dizendo, vocês ouviram o que foi dito. I love that we serve a Savior of the streets. Eu amo dizer que nós somos salvos e Deus salvas pelas ruas. Did you know Jesus did not grow up in a palace? Vocês sabem que Jesus não foi criado num palácio. When Jesus says you have heard that it was said, he's saying, you know the law of the land. E quando ele fala que vocês ouviram, ele está dizendo, vocês conhecem a lei das ruas. You know what we say on the streets. Vocês sabem aquilo que nós falamos nas ruas. You know the code of the jungle. Você sabe o código da selva. Because I don't know if you know this, Mas eu não sei se vocês já notaram, Jesus' dad was a carpenter. o pai de Jesus era um carpinteiro. See, the upper class were the upper class Romans. A classe mais alta era a classe mais alta daquele momento. The upper middle class were the middle class Romans. E a classe média eram os romanos. The middle class were the lower class Romans. A classe média e a classe baixa eram os romanos. The upper lower middle class were kind of your upper class Jews. E a classe baixa alta eram os judeus. And then the lowest class of society, E a classe mais baixa da sociedade, even lower than slaves, às vezes mais baixa que os próprios escravos, were the blue collar worker Jews. eram os trabalhadores judeus. Jesus' dad, E Jesus estava nesta a faixa, carpenter. um carpinteiro. See, Jesus came from the nowhere town of Nazareth. E Jesus veio de uma cidade de lugar nenhum, Nazaré. He was raised on the streets. E ele foi criado nas ruas. And I love, first off, that we serve a Savior of the streets. E eu louvo a Deus porque nós servimos um Salvador In other das words, ruas. Noutras He palavras, knows what we're going through. noutra palavra, He nós knows the struggles of the ele common people. sabia aquilo que nós passamos. And here he says, you know what we all say. E ele diz, vocês sabem o que eu digo. He says the law of the land is an eye for an eye and a tooth for a tooth. E ele dizia, olha, o código da rua, a lei das ruas era This olho is por the olho, way- dente por dente. This is the way the whole world works. E essa é a forma que todo mundo funciona. How many of you have heard that saying, an eye for an eye and a tooth for a tooth? Quem já ouviu essa expressão, olho por olho, dente por dente? Yeah, because that's still the way a lot of our world works. Isso continua sendo a forma que a maioria do mundo trabalha. In other words, if somebody hurts you, you hurt them back.
Em outras palavras, se alguém te machucar, você machuca a pessoa. If somebody violates you, you violate them back. Se alguém trazer violência contra você, você leva violência até a If pessoa. somebody steals from you, you steal from them. Se alguém roubar de você, você rouba da pessoa. If somebody hits you, you hit them back. Se alguém te bater, você bate na pessoa. An eye for an eye and a tooth for a tooth and an eye for an eye. This is the way the world works. Dente por dente, olho por olho, dente por dente. Essa, na verdade, o que as ruas, como funcionam. And so when Jesus said this, E quando então Jesus disse isso, his audience was all like, yep, that's right. as pessoas que estavam ouvindo a sua audiência era isso é verdade. But I love the audacity of Jesus. Mas eu amo essa estratégia de Jesus. Because then he says, but I say to you. Mas ele diz, mas eu digo a vocês. In other words, you know the way the world works, Em outras palavras, vocês sabem como o mundo funciona. but I'm going to give you a better way. Mas eu vou dar a vocês uma forma melhor. And no one had ever heard this before. E nenhum tinha ouvido essas palavras até então. He says, do not resist the one who is evil. E ele diz, não resista ao homem mau. But if anyone slaps you on the right cheek, turn to him the other also. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. And his audience E a sua audiência, os seus ouvintes, was like, nope, eles foram tipo, não, that's crazy. isso é loucura. That's insanity, Jesus. Isso é insano. That's not the way the world works. Nessa não é a forma que o And mundo we are funciona. not going to do that. E nós não vamos fazer assim. Because imagine if you're one of these Jewish men. Imagina se você fosse esses judeus. Maybe you're like 6'7" tall, you're a very strong Jewish man. Imagina se você fosse um judeu grande, 1,80 m, 1,90 m, forte. And you've experienced this. E se vocês tivessem essa experiência, A little 14-year-old newly enlisted Roman soldier algum soldado romano magrinho, tinha 14 anos, comes up to you one afternoon and slaps you in the face. chega até você numa tarde qualquer e bate na sua Because he cara. wants to antagonize you. Porque ele quer te provocar. Because if you hit back, Porque se você you're going to be thrown in prison and never see your family Se again. você o bater de volta, você vai ser preso, nunca mais vai ver sua And família. so Jesus is looking at this audience. E Jesus estava olhando para esses And he's ouvintes. saying when someone slaps you on the right cheek, E ele disse, se alguém te bater na face direita, show your true strength, mostre a sua verdadeira força. not in how hard you can hit back, Não quão forte você pode bater de but volta, in how much self-control you have. mas o quanto você pode ser... Self-control. ele está helping me. Yeah, Como gracias. você pode ter domínio próprio. True strength is found in our self-control. Força verdadeira pode ser encontrada no seu domínio próprio. You're doing a great job. Você está fazendo um bom trabalho. Isn't he doing a good job? Ele não está fazendo um bom trabalho? Because Jesus knew Porque Jesus sabia. if it's an eye for an eye and a tooth for a tooth, Se fosse olho por olho, dente por a dente. tooth for a tooth and an eye for an eye, Ou se fosse dente por dente, olho por olho. it won't be long before the world ends up toothless and blind. Não ia demorar muito que o mundo ficasse totalmente sem olho ou sem pé. And we as his people E nós somos seu povo. would lose our bites. E nós We íamos would lose our perder, sight. nós íamos perder a And Jesus nossa, says there is a better way. nós íamos perder a nossa visão. E ele disse, And há so uma right forma there, melhor. Jesus just lobs a grenade at the heart of humanity. Jesus não simplesmente veio e jogou uma granada na humanidade. And they're all like, ouch. E nós fomos lá, ai! And then he keeps going E ele continua indo. because he's Jesus and that's what he does. Porque ele é Jesus, é isso que ele costuma fazer. So he says, don't resist the one who is evil, but if someone slaps you on the right cheek, turn to him the other also. Não resistais ao homem mau, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. And then in verse 40 he says, and if anyone would sue you and take your tunic, let him have your cloak as well. E no verso 40 ele diz, e se alguém quiser demandar contigo e tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Can you believe the audacity of Jesus? Você pode acreditar na audácia de Jesus? Like, do you hear what he's saying? Você ouviu o que ele disse? He said, if somebody sues you and wants your tunic, give him your cloak as well. Ele está dizendo, se alguém demandar com você, dê não apenas sua capa, mas sua túnica também. Let me be clear. Jesus was not saying we're supposed to give away everything we have. Deixa eu ser claro, Jesus não está dizendo que era para você dar todas as coisas às pessoas. There's two truths implicit in this statement.
há duas verdades implícitas nesse texto. The first one is it says, if anyone would sue you, Ele está dizendo, primeiro, se alguém estiver te demandando, te processando, that word sue implies that you're in the wrong. a palavra processar implica que você está errado. And so what he's saying is if you are in the wrong, do whatever it takes to make the situation right. Ele está dizendo, se você for errado, faça tudo que você puder para transformar a situação em certo. Go above and beyond, Vai além e mais longe, because peace porque is paz more important é mais than importante possessions. do que possessão. Because peace Porque is paz more important é mais than importante possessions. que possessão. Do I have any young people in the house? Any teenagers? Há Any kids in the house? Any alguns students? jovens, adolescentes hoje aqui nesse lugar. Wow, they're sleeping. Uau, ele deve estar dormindo. Where's my young people at? Make some noise. Cadê as pessoas jovens? Faça barulho. Yeah, that's what I'm talking about. Muito bom. I wish somebody would have told me this at your age, Eu queria que alguém dissesse qual é a idade. that peace is more important than possessions. Que você dissesse a sua idade, que paz é melhor do que possessões. You ever been in an argument with your fellow sibling, Você já esteve aí num debate com algum dos seus amigos, with your brother and sister over a talvez com seu game, irmão, com um over a amigo, pair of shoes, over some clothes, discutindo sobre sapatos, tênis ou roupas, and it just gets bad and angry and it blows up like crazy? e discutindo por conta de roupa, de quem vai ter a roupa, e as coisas saem fora do controle. What Jesus is saying here O que Jesus está dizendo aqui, is just give it to him, apenas dê para ele, because peace is more important than possessions. porque paz é melhor que possessões. Now, adults, I know you all already have that. You don't need to work on that. You're perfect. Eu sei que vocês não fazem isso, que vocês são perfeitos. Yeah, they never argue at all. Eles nunca discutem, né? But it also implies something that these Jewish men had experienced. A outra coisa que está implícito aqui da discussão dos judeus, Imagine you're one of these Jewish men on a cold winter's night, imagina algum desses judeus numa noite fria de inverno. and that little Roman soldier comes up to you again, E novamente um soldado romano pititinho chega perto dele and he says, novamente. "Give me your cloak," E o soldado diz, me dê a sua túnica. and you have to give it to him. E você tem que dar a ele. Jesus is saying, don't just give him the cloak. E Jesus está dizendo, não dê apenas a túnica. Say, "Oh, soldier, this cloak is nothing without the tunic. They are a matching set." E Here." você dizeria assim, ô soldado, essa túnica não vai sem a capa, então toma a capa também. Besides, you obviously can't take the cold. E além disso, você não pode levar só a capa. In other words, show your true strength, Outra coisa, mostra a ele a sua verdadeira força. not in what you have, Não o que você tem, but in what you can give. mas aquilo que você pode dar. Generosity shows the most strength. Generosidade mostra a maior força. So here, Jesus just lobs another grenade at E the heart of agora humanity. Jesus novamente apenas lança uma nova granada no meio deles. And then now we're going to get to the key verse. E agora nós vamos ao versículo chave. And I love this verse E eu amo esse versículo. because it's as if Jesus loads a spiritual sniper rifle. Isso é como se Jesus agora tivesse carregado He um cocks it rifle back. de um franco-atirador. And he aims it right at the heart of humanity. E ele mira agora bem no coração da humanidade. Right at that part called selfishness. Bem naquela parte que chama egoísmo. And he pulls the trigger. E ele puxa o gatilho. And he says, E ele diz, and verse 41, and if anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. verso 41, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Now, has anybody ever heard that old saying, go the extra mile? Alguém de vocês aí já ouviram essa expressão, vá 1 milha extra? Anybody? Alguém? Is that a Brazilian or a Portuguese saying? Isso é um ditado brasileiro? Go the extra mile? Yeah. Okay, one person. Thank you. Obrigado, uma pessoa falou aqui, ó. Go the extra mile. Jesus originated it. E essa expressão, vai 1 milha a mais, 2 milha, 1 milha extra, foi Jesus que originou essa palavra. But there's a word in this verse that I had never noticed before. Mas há uma palavra nesse verso que eu nunca tinha He notado says, antes. if anyone forces you to go 1 mile, Ele diz, se alguém te forçar a ir 1 milha, go with them 2. vai com ele 2. In other words, when something is required of you, Em outras palavras, se alguma coisa é requerida de você, do more.
faça mais. And I started asking the question, why were they required to go 1 mile? E nós podemos nos perguntar por que ele nos requereria ir 1 milha. And I'm going to give you a quick history lesson. E eu vou te dar agora uma explicação rápida dessa See, história. the Roman Empire ruled everything. O Império Romano dominava todos os And lugares. when they would conquer a nation, Quando eles conquistavam uma nação, they would oppress the people. eles oprimiam o povo. They would hire people from that own tribe or culture to run things. Eles iam lá e tomavam as pessoas, as tribos. They would employ people as tax collectors from that own people group. Eles muitas vezes obrigavam as pessoas locais a se tornarem cobradoras de But impostos. then one of the things they would do were these things called impressment laws. Uma das coisas que eles faziam também é colocar a eles forças da lei. And impressment laws were put in place to remind the people who was in charge. E esse movimento que eles faziam a força da lei era para deixar claro quem estava no comando. And one of these laws E uma dessas leis was called the law of the mile. era chamada da lei da milha. And this law stated E essa lei dizia that at any point of the day or night, que qualquer momento do dia ou da noite, a Roman soldier could come to a Jewish household, que um soldado romano fosse qualquer casa judia, qualquer knock on the família, door, batia na porta and then take his 200-pound pack off of his donkey, e ele tirava ali os seus 100 quilos das costas do seu jumento, drop it at the door, jogava ali na porta, and then the male of the household had to pick it up and walk it 1 mile in any direction that that soldier chose. e o homem daquela casa judia deveria pegar aquele peso e carregar por 1 milha, não importa para onde nem horário And do the dia. Jewish men and women hated this law. E os judeus, homens e mulheres, They odiavam disdained essa lei. They disdained it. They couldn't stand this law. Eles não suportavam, eles odiavam essa lei. Because the Roman soldiers would abuse it. Porque os soldados romanos abusavam They would deles. show up in the middle of the dinner or the middle of prayers or the Eles middle of the night. apareciam no meio da noite, no meio do jantar, no meio de qualquer horário. And they would knock on the door. E eles então batiam na porta. They drop the pack down Eles jogavam então aquela carga. and they'd say, law of the mile. E eles diziam, And anda then the 1 milha. Jewish man had to pick it up and walk 1,000 Roman paces any direction that that soldier chose. Então o homem judeu teria que pegar aquela carga, colocar nas suas costas e andar And then 1000 once they got passos there, romanos. once they arrived, they would take the pack off and spit on the ground. E quando eles acabavam, então ele tirava aquele peso e cuspia no chão. And then the Roman soldier would go to another door, E o soldado romano chegava em outra porta, knock on the door and say, law of batia the na mile. porta e dizia, ande 1 milha. And then make this other guy walk it all the E way eles back. faziam esse outro cara andar mais 1 milha. Just to remind them, we own you. Apenas para lembrá-los, vocês nos pertencem. And the Jewish men and women hated this. E os homens e mulheres judeus odiavam isso. And so Jesus stares at this audience E Jesus falou para os seus in ouvintes, this context. nesse contexto. And he says, when someone forces you to go 1 mile, E ele diria, se algum soldado romano te exigir ir 1 milha, go 2. vai 2. Go 2. Vai 2. And they were like, no way. E eles iam desse tipo, sem chance. Jesus, we don't even want to go 1 mile. Jesus, nós não precisamos ir nem 1 milha. Why would we ever go 2? Por que que nós iríamos 2? They hated it so much. Eles odiavam tanto If isso, you walked around Jerusalem and Judea, que eles andavam lá na Judéia e you would see these em little markers on the Jerusalém, road. You would see these little markers on the road. e vocês viam marcos igual esse na rua, And they would be colored and painted e era de couro ou pintado. because the Jewish men would start at their doorstep. E os homens judeus então começavam na And they would porta walk das suas off casas 1,000 Roman paces E a- down every major road. e andavam 1000 passos romanos em todas as ruas da cidade. And they would put a marker in the ground E eles punham então uma marca so that they no chão. knew this is the bare minimum requirement. E eles sabiam que esse era o mínimo requerido. I don't have to go one more step past this mark. Eu não preciso ir nem mais um passo além dessa marca. And Jesus said, E Jesus diz, when you get to your mark, quando você coloca a marca no seu caminho, go 2. vai 2. Turn to your neighbor and say, go 2. Fala pro seu amigo, o seu irmão do seu lado aí, vai 2. This was a volatile statement.
Isso era uma declaração, This was a crazy statement. isso era uma declaração, uma afirmação muito louca, muito doida. And his audience was not comfortable with it. E os seus ouvintes não estavam confortáveis com But isso. what Jesus was saying Mas o que Jesus estava dizendo, is true freedom, esta é a verdadeira liberdade, true joy, essa é a verdadeira alegria, true fulfillment, esse é o verdadeiro cumprimento, true gospel representation esse é a verdadeira representação do is Evangelho. never found in the first mile. Você nunca vai encontrar na primeira milha. It is always found in the above and beyond. Isso é sempre encontrado It is além always found when e we mais go longe. to. Isso é encontrado apenas quando você anda duas. Because imagine, Você pode imaginar you were one of those Jewish men. que você é um desses judeus. In the moment you took a step past your marker, E ao momento que você dá um passo além da sua marca, you were telling that Roman soldier, você está dizendo aos soldados romanos, you don't own me. eu não pertenço a você. I don't serve Rome. Eu não sirvo a Roma, I serve God. eu sirvo a Deus. And I can go further. E eu posso ir I mais. can do more. Eu posso ir além. I can represent my Savior. Eu posso representar o meu Salvador. And so for the next few moments together, E depois dos próximos momentos juntos, I just want to talk about some practical ways we can go to. e eu quero falar de algumas maneiras práticas que a gente pode ir à segunda. So turn to your neighbor one more time and say, go to. Então fala aí agora para o seu vizinho mais uma vez, vai duas. But you got to say it like you mean it. Say, go to. Você tem que fazer crendo nisso, vai duas. So let's start easy. We'll start very easy. Então eu vou começar aqui de forma mais tranquila. What does it look like to go to in our home or in our relationships? O que você acha que parece quando a gente vai duas na nossa casa ou nos nossos Has relacionamentos? anybody ever had a roommate before? Alguém aqui já teve alguém que dividiu o quarto com você antes? You had a roommate? Yeah. Maybe Você you já have a teve roommate alguém que já now. dividiu o quarto ou você tem hoje alguém que divide quarto com você? I remember this last year, I had a roommate. Eu lembro que no ano passado eu tinha um companheiro de quarto. He was a pastor on our staff at church. Ele era um dos pastores lá na nossa equipe na igreja. His name was Mike. O seu nome era Mark. And Mike was getting married. E Mike estava prestes a se casar. And he was a good husband. E ele era um bom marido. And he bought a house for him and his new wife. Então ele comprou uma casa para ele e para sua esposa. But before they got married, Mas antes de eles se casarem, he asked if I would move in with him. ele perguntou se eu poderia morar com ele. And I was like, sweet, cheap rent. E eu disse, claro, uai, ótimo, Yeah, that's awesome. Let's do it. maravilha, vamos fazer. What I didn't realize O que eu não imaginei is by will you move in with me, Mike meant will you fix up the house with me? O que eu não imaginei é que quando eu mudei para a nova casa com ele, eu também ia trabalhar nos concertos da casa. So I started helping Mike fix up the house for his Então new eu wife. comecei, Mike, a reformar a casa, consertar a casa. And then one day his fiancée Olivia, Então um desses dias a sua noiva, Olivia, she decided she wanted to have a bridal shower in her new house. então ela decidiu que queria um novo chuveiro na sua nova casa. Do brides here have like 100 bridal showers? As noivas daqui têm vários chá de panela. Like y'all have so many bridal showers. I don't understand it. Eu não entendo lá porque a gente tem um punhado de chá de panela antes de casar. All you need is one. Que você precisa só um. We only have one bachelor party. Nós só temos uma festa Anyways, de despedida de so- solteiro. De qualquer forma. Olivia decided she wanted to have a bridal shower at the new house. E Olivia decidiu que ia ter uma festa de chá de panela So na nova casa. Mike comes to me and he says, hey, just a heads up, all the girls are going to be over here this Saturday. Então o Mike veio e falou assim, olha, hoje, no sábado, vai ter um bando de garotas aqui na nossa casa. So I thought I understood. I was like, check, don't be at the house. Então eu pensei, entendi, quer dizer, então eu não vou estar na casa esse dia. But what Mike meant was, will you help me clean up and fix up the house on Friday and get it ready Mas for o the que o party? Mike estava querendo dizer é que eu tinha que arrumar, limpar e lavar a casa na sexta, antes do sábado da festa. So he said, on Friday, I'm going to buy a bunch of rocks and we're going to do landscaping and we're going to get it all ready. Então na sexta-feira a gente foi lá, comprou um tanto de balde, um tanto de pano, e ainda fomos fazer o jardim da casa. And I was like, oh, Mike, I'm so sorry, but I'm busy on Friday. E eu falei assim, Mike, me desculpe, mas eu estou ocupado na sexta. I have some Skype meetings and I got to prepare Eu for a tenho sermon. algumas reuniões através do Skype, minha agenda está cheia. Wish I could help, but I got to serve Jesus. Eu gostaria de te ajudar, mas eu vou ter que servir a Jesus. Don't you love when we spiritualize our disobedience?
Você não acha que nós temos que espiritualizar essa obediência? So Friday, I go to the coffee shop, I have some meetings. Então, na sexta, eu fui na cafeteria, Mike's unloading all the rocks, tive alguns encontros, umas reuniões. and I'm like, bye. E eu disse para ele, bye, Mike, tchau, Mike. And I get to the coffee shop and I start studying this passage. Então, eu estava lá no cafeteria e comecei a estudar essa passagem. And I read the verses, eye for an eye, tooth for a tooth, Então, eu comecei a ler o versículo, olho por olho, dente por dente, cloak, tunic. capa, túnica. And then I get to verse 41. Então, quando eu cheguei no verso 41, If anyone forces you to go 1 mile, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, go with them 2 miles. vai com ele 2. And you ever read a verse in the Bible E que você já leu um versículo na and it Bíblia feels like God is just punching you in the face? e você sente como Deus estivesse te dando um murro na cara? Like I read that verse Então, eu li esse versículo and I couldn't get past it. e eu não pude passar para frente. I was just like, no, Eu disse lá, no, não, no. não. And God was like, yeah. E Deus estava tipo assim, sim, And sim. so then I start arguing with God. I'm like, Então eu comecei a discutir com Deus. but God, I'm preparing a sermon. Mas Deus, eu estou aqui preparando um sermão. And I felt like God said, E eu senti que Deus disse, are you going to read the word você vai ler a palavra or are you going to do the word? ou você vai fazer, cumprir a palavra. And so I got angry. Então eu fiquei nervoso. And I slammed my Bible shut. Fechei minha Bíblia com força. And I was like, fine, Eu disse lá, I'm not just going to go 1 mile. eu não vou só 1 milha. I'm not just going to go 2 miles. Eu só não vou 2 milhas. I'm going to go 10 miles. Eu vou 10 milhas. So I drove home Então eu voltei para casa. and I was like, give me them rocks. E eu falei assim, me dá algumas And I pedras. started putting out rocks like crazy. E eu comecei a jogar lá como louco. Now, I was not the hero of this story. Eu não era como o herói. I was very ashamed of my Eu attitude. não estava ali como o herói com a espada. Eu estava bastante But the envergonhado. crazy thing was, is Mas a by coisa helping louca- Mike out, É que eu me humilhei our friendship got so much better. e a nossa amizade And it ficou actually muito melhor. propelled our friendship to a whole nother level. E isso levou a nossa amizade a um nível completamente diferente. Because when we go two, Porque quando nós vamos we duas, find fulfillment and joy and peace. nós encontramos cumprimento, paz Let- e alegria. Let's take it a step further, can we? Vamos a um passo à frente, podemos? Do I have any married couples in the house one more time? Nós temos aqui casais casados na audiência. They don't want to admit it. Né, eles não querem admitir. So when I first became a pastor, I moved down to South America in Lima, Peru. Quando eu me tornei um pastor, eu me mudei para Lima, no Peru. And I was 22 years old. Eu tinha 22 anos na época. Single, had no idea what I was doing. Era solteiro, não fazia ideia do que estava fazendo. But God moved in the church and it was an awesome experience. Mas Deus me mudou para lá e foi uma experiência fantástica. And shortly after I arrived in Lima, E um pouco depois que eu cheguei em Lima, a married couple came up to me and said, "We want to do marriage counseling with you." e um casal chegou até nós e falou assim, nós queremos que você nos aconselhe numa questão conjugal. And I said, "Absolutely not. E eu disse, absolutamente não. What am I going to tell you? O que eu vou te dizer? I'm 22, I'm not married. Eu tenho 22 e sou solteiro. Sorry." Me desculpa. And a month later, they came back and they were like, "No, pastor, we want to do marriage counseling with you. E um mês depois eles voltaram e falaram assim, não, pastor, nós queremos que você nos aconselhe no nosso casamento. We prayed and God said we're supposed to meet with you." Nós oramos e Deus nos disse que nós deveríamos encontrar com você. And I said, "You prayed to the wrong God because he didn't tell me that. E eu disse para eles, vocês oraram por Deus errado, porque Deus não falou comigo. I'm not doing it. Não vou fazer isso. Go away." No, I didn't Vambora. say go away. Não falei vambora. Vai A embora. month later, they came back and they said, "Please, we want to do marriage counseling with you." E um mês depois eles voltaram e disseram, por favor, nós queremos fazer aconselhamento com And você. I finally said, "Fine. E eu então finalmente disse, I ok. can only tell you what the Bible says E eu só disse a eles o que a Bíblia diz and what I've seen in my parents' marriage. e o que eu havia visto no casamento dos meus pais. So if you're cool with that, we'll do it." Então, se vocês estão de acordo com isso, vamos fazer. So we sit down at Starbucks for the first session. Então, nós sentamos lá na cafeteria para primeiro aconselhamento. Awesome, godly couple. Um casal abençoadíssimo. And they start complaining about one another E eles começaram a reclamar um do outro. because that's what married couples do on the first session. E isso geralmente é o que os casais fazem no primeiro encontro. They're just like, "You do this, you do this." Eles, tipo assim, você faz isso, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Bah. So she starts Então ela começou. and she starts complaining about him. Então ela começou a reclamar
a respeito dele. And then he cuts her off. Então ele interrompia. And he says, Pastor Corey, I don't understand why she's complaining. E ele dizia, Pastor Corey, eu não entendo por que ela está reclamando. I'm a good husband. Eu sou um bom marido. I pay the bills, I provide for her. Eu pago as contas, eu sou o sustento da casa. I don't cheat on her. Eu não atraio. And I would take a bullet for her. E eu levaria um tiro por ela. And then it got quiet. Aí ficou quieto. And I just looked at him. Então eu olhei para eles. And I said, Miguel, let's start with you. E eu disse, Miguel, vamos começar com você agora. Because men, we're supposed to lead, right? Porque Lead by example. homens têm que liderar por exemplo, não é? And I just said, you just said you were a good husband Você acabou de dizer que você é um bom marido. because you provide. Porque você provê, Check. check. Good job. Bom trabalho. You don't cheat on her, so you're faithful. Você não atrai, então você é fiel. That's a low bar, Isso é uma coluna baixa. but okay. Mas tudo bem. And you would take a bullet for her. E você levaria um tiro por ela. And I said, Miguel, I know 4-year-old boys that would take a bullet for a woman. Eu disse, Miguel, eu sei de crianças de 4 anos que levariam um tiro por uma menina. That doesn't make you a good husband, that just makes you a man. Isso não faz de você um bom marido, faz de você apenas um bom homem. And we had just studied this scripture at our church. E nós tínhamos acabado de estudar essas escrituras na igreja. And I said, Miguel, E eu disse, Miguel, you just said what makes you a good husband você acabou de dizer o que faz de você um bom marido. is that you don't cheat, Que você não trai, you provide, você provê financeiramente and you protect. e você protege. Welcome to the first mile. Muito bem-vindo à primeira milha. That is the bare requirements, that is the bare minimum requirements to be a husband. Isso é o requerimento mínimo, mais baixo para ser marido. But if you want to find peace, if you want to find joy, if you want to find fulfillment, Mas se você quer encontrar paz, se você quer encontrar alegria, se você quer encontrar you cumprimento, have got to stop defining success as the first mile. você tem que parar de achar que você encontra sucesso só na primeira And you milha. have got to go above and beyond in Você your tem marriage. que ir além e mais longe no seu casamento. And there you will find peace. E There you will ali find você joy. vai There encontrar you will find alegria. E fulfillment. ali você vai encontrar paz. E ali você vai encontrar cumprimento. And Miguel was like, oh. E Miguel, tipo, fez... Ah. And then I looked at the woman, E eu olhei então para a esposa. and she was like, I got it, I got it, I got it. E ela disse, não, já entendi, já entendi, já entendi. The point is, O ponto é, too often we do the bare minimum, muito frequentemente nós sempre fazemos só o mínimo. and we expect to experience the blessing of the second mile. E nós achamos que vamos experimentar as bênçãos da segunda milha. Real quick, what about in the workplace? Vamos rápido aqui. O que pensa aí no seu local de trabalho? Anybody know, in America we call them clock watchers. Você sabe aquelas pessoas que na América nós chamamos aqueles que vigiam o horário? You know the people that at the end of the workday, Sabe aquelas pessoas que chegam no final do expediente? they're like 4:58, 4:59, 5 o'clock. E eles chegam lá 5h59, 4h49, 4h59, 5 horas. I'm out, Acabei, vamos embora. right? You have some Certo. fellow employees like that, right? Você tem alguns amigos no trabalho que são assim também? They're always doing the bare minimum. Eles sempre fazem apenas o mínimo. And they're always complaining, why don't I get a raise? Why don't I get a promotion? E eles sempre estão reclamando porque eles não têm um aumento, porque eles não recebem uma promoção. As Christ followers, Como seguidoras de Cristo, we should be the hardest working people at our job. nós temos que ser os que mais trabalham no emprego. Because we are not working for a paycheck. Porque nós não estamos trabalhando pelo pagamento do final We do are mês. working for a king. Porque nós estamos trabalhando por um We are reino. working for a savior. Nós estamos trabalhando por um And he Salvador. calls us to the second mile. E é Ele que nos leva à segunda milha. We shouldn't have to say a word at our workplace Nós não precisamos falar uma palavra no nosso local de trabalho. for people to ask us, what are you all about? Para que as pessoas perguntem a você o que você é. Because they see how hard we work Porque eles veem como nós trabalhamos duro. and how we represent our savior. E como nós representamos o nosso Salvador. I remember I heard a story of the Ford Motor Company. Eu lembro de ter ouvido uma história a respeito de uma fábrica de carros. Back when Henry Ford bought Lincoln Motor Company, Lá atrás, quando o Henry Ford comprou a Lincoln, he wanted to find out why it wasn't successful. e ele queria descobrir por que não tinha sido de sucesso. So he went up to the top floor of the Lincoln Motor Company building. Então ele chegou lá no andar mais alto da fábrica de carros Lincoln, And he placed a giant log right outside the elevator door.
E ele colocou do lado lá do elevador, Yeah, the elevator. do elevador. And he wanted to see what the people would do. Então ele ficou lá vendo o que as pessoas faziam. This was the top floor, the executive floor. Esse era o andar mais alto, lá onde estavam os executivos da empresa. And he wanted to see how long that log would sit there. E ele deixou esse pedaço de tronco lá e ficou observando quanto tempo aquele tronco ficaria na porta do elevador. And the story goes, the log sat there for 2 weeks. E a história vai que aquele pedaço de tronco, de árvore, ficou na porta do elevador por 2 semanas. People saw it, As pessoas viam, they complained about it, eles reclamavam a respeito, they walked around it, eles andavam do lado, but no one did anything about it mas ninguém fez nada a respeito, because it wasn't in their job description. porque não estava na descrição do seu trabalho. So you know what Henry Ford did? Você sabe o que Henry Ford fez? He fired everyone that worked on that floor. Ele despediu a todos que trabalhavam naquele andar. Every executive, every assistant, he fired them all. Todos os executivos, todos os assistentes foram todos dispensados. Because Henry Ford wanted second milers. Porque o que Henry Ford queria eram aqueles que andariam a He segunda wanted milha. people that weren't bound by their job description. Eles fossem daqueles que estariam conectados às escrituras. People that didn't just see a problem but could solve a problem. As pessoas não apenas veriam o problema, mas solucionariam o problema. As Christ followers, our purest form of worship Como seguidores de Jesus, a forma mais is pura not de in how louvor, we sing, isso não é como somos vistos, but in how we work Monday through Saturday. mas é como nós trabalhamos de segunda a sábado. In the example we set with our lives. E o exemplo que nós damos nas nossas vidas. The Bible says in Romans chapter 12 verse 1. E a Bíblia diz, Romans chapter 12 verse 1. Romanos capítulo 12, verso 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. I call upon you, brothers, by the mercies of God. Eu rogo a Deus pelas misericórdias do Senhor. Thank you. To present your bodies Nós apresentamos como oferta viva os as nossos living corpos, sacrifices, como ofertas vivas, holy sacrifícios, and pleasing to God. santas e agradáveis a For Deus. this is your spiritual act of worship. E esse é a sua adoração a Deus. See, Jesus says Veja, Jesus diz, we worship him more Monday through Saturday nós adoramos mais a Deus de segunda a sábado, with the way we work and live do jeito que a gente trabalha ou vive, than we ever could on Sunday and how we sing. mais que nós podemos fazer num domingo de adoração. And I got one more for you. Eu quero falar mais uma coisa para vocês. You guys doing okay? Vocês estão tudo bem? How about what does it look like to go the second mile in our church? E o que vocês acham de andarmos a segunda milha nas nossas igrejas, In our spiritual walk? na nossa jornada espiritual? And I thought of a question that kind of encompasses this topic. Eu penso numa pergunta que a gente pode falar sobre esse tópico. It's an introspective question. É uma pergunta It's introspectiva. a question you ask yourself. É uma pergunta que você se pergunta. Ask yourself tonight, Se pergunte isso hoje à noite. when it comes to your church, Quando você anda a sua igreja, if everybody served like I serve, se todo mundo serve como eu sirvo, gave like I give, se dão como eu dou, and invited like I invite to church, se convidam como eu convido para a igreja, what would the church look like? como será que essa igreja seria? Now, some of you, when you ask yourself that question, Alguns de vocês, quando se perguntam essa pergunta, you get really excited vocês podem ficar bastante entusiasmados. because you're like, oh my gosh, Porque eu posso dizer, oh meu Deus, man, I give so much to my church. eu dou muito para minha igreja. I am always inviting people to my Eu estou church. sempre convidando pessoas para os And you cultos. cannot keep me out of my church. I am serving all the E time. você não pode me manter fora da minha igreja, porque eu estou sempre lá. Some of you are like, if people were like me, our church would be unstoppable. Então, se há mais pessoas como eu, essa igreja será tremenda. But if you don't get excited Mas se você não se entusiasma at the answer to that question, na resposta dessa pergunta, then you may be sitting in the first mile então quer dizer que você está parado na primeira milha, somewhere in your spiritual life. em algum lugar na sua vida espiritual. And I don't know about you, but have you ever felt like Jesus was distant? Eu não sei quanto a você, mas você já sentiu que Deus está longe de Have you você? ever felt like you were far from God?
Você já sentiu que você está longe de Deus? What I found in life O que eu descobri na vida, is when I felt like I was distant from God, que eu sinto quando eu estou distante de Deus, it's because Jesus is a second mile Savior. é porque Jesus é um Salvador na segunda And there milha. was somewhere in my life Que é em algum lugar na minha vida where I was standing in the first mile. que eu fiquei estagnado na primeira milha. Jesus says to us E Jesus diz para nós the same thing he said to the disciples. a mesma coisa que ele disse para os discípulos: Follow me. me sigam, Follow me into the second mile. me sigam até a Follow segunda me into milha. the second mile in your home. Me sigam Follow até a me segunda into the milha na second sua mile in casa. your marriage. Me siga até a segunda milha no seu casamento. Follow me into the second mile in your workplace. Me sigam até a segunda Follow me segunda into milha the no second seu mile local de in your trabalho. church. Siga-me até a segunda milha na sua igreja. Because we don't serve a first mile Savior. Porque nós não servimos o Salvador da primeira milha. We serve a God Nós servimos um Deus that didn't just create us, que não apenas nos criou, but He loved us. mas Ele nos amou. He didn't just love us, Ele não apenas nos amou, but He forgave us. mas Ele nos He perdoou. didn't just forgive us. Ele não apenas nos perdoou, He sent His Son Jesus to pay the price for us. Ele enviou o seu Filho Jesus para pagar o preço por nós. Jesus didn't just live perfectly, Jesus apenas não viveu but He perfeitamente, died on a cross sacrificially. mas Ele morreu na cruz de forma Jesus sacrificial. didn't just die on a cross, but He went into a grave. Ele não apenas morreu na cruz, mas foi ao túmulo. Jesus didn't just go into a grave. He conquered sin and death and rose from the grave. Ele não apenas foi para a Jesus tumba, didn't mas just Ele rise ressuscitou from the das grave. suas tumbas. Ele He taught us. ressuscitou. He healed us. Ele nos salvou e And nos He curou. ascended into heaven. E Ele está sentado no And reino He do said céu. He's coming back for us. E Ele diz que está voltando para nós. We do not serve a first mile Savior. Nós não servimos a um Deus da primeira We milha. serve a second mile, Nós a third servimos mile, a a fourth segunda mile, milha, a nós fifth servimos a mile terceira Savior. milha, a We quarta serve milha, Savior a quinta that says, milha. "If you wanna Nós follow me, servimos you give me a for Deus everything." das When milhas, someone porque Ele veio para nos forces you to servir. go 1 mile, go with them too. Porque se você And está you parado na will primeira, find me. vai até a segunda, You você find me my siga, blessing in você the me above siga, and the beyond, 'cause that mais is where longe I am. e além. And that is where I'm calling you. E esse é o lugar que eu estou te chamando. So, this is my prayer for you guys this weekend. E esta é a minha oração para vocês nesse final de semana. That you wouldn't come to this conference and do the bare minimum. E que vocês não venham para essa conferência e façam apenas o mínimo. You wouldn't just show up right on time and leave right when it's over. Você não apenas apareça aqui quando começa e vai embora quando acaba. You wouldn't just sit wherever you want to sit. Que você não apenas sente-se onde você está sentado. But rather you would say, God, I Mas- want more. Mas além disso, você diga: Deus, eu I quero want to mais. go the second mile Eu this quero ir a weekend. segunda milha nesse final de I want semana. to follow you this Eu weekend. quero segui-lo nesse final de semana. So I'm not going to just come to conference. Então não vou apenas vir à I'm going to conferência. get prayed up before I get to Eu quero conference. também orar antes de vir à I'm conferência. not just going to sit wherever. Eu também não vou apenas sentar em I'm qualquer going to lugar. ask you, where do you want me to sit? Eu quero te perguntar: I'm onde o not Senhor just quer que eu going to meet cita? people. Eu quero não I'm apenas gonna encontrar encourage pessoas. somebody. Eu quero fazer diferença nas And I pessoas. want everything you have for me out of this weekend. E eu quero tudo que o Senhor tem para mim nesse final de Because semana. I'm going to. Porque eu vou à segunda. And my prayer Na minha oração, is that this weekend que é nesse final de semana, would be like a pinball machine que vai ser como um fliperama, and your spiritual spring como uma would get pulled back tighter, catapulta, uma tighter, mola tighter. espiritual que vai puxar e Come puxar. Sunday, Então quando come for, Monday, então venha domingo, come venha April, segunda, come May, come Posso June, vir come July. abril, maio, junho, julho. Fire off into your family. E você vai ser Fire off lançado into na your sua workplace. família. You E você fire vai off ser into lançado your no city. seu local de trabalho. Running Você vai ser lançado into na the sua second cidade. mile. Corra até a segunda Saying, milha. God, I want all that you have for me. E você diga: Deus, And eu I'm quero gonna give tudo que o my Senhor all tem for para it. mim. Look at your neighbor and say, go to. Olhe para o seu vizinho e diga: vai a segunda milha. Look at your neighbor and say, let's go to. Vire para o seu vizinho e diga: vamos andar a segunda.
So if it's okay, I want to pray a second mile blessing over you guys. Então, se tiver tudo bem para vocês, eu quero orar a bênção da segunda milha na vida de vocês. That this would be a second mile year for your families. E que esse será o ano da segunda milha na sua família. That this would be a second mile year for your churches. Que esse vai ser o ano da segunda milha na sua igreja. That this would be a second mile year for your cities. E que esse vai ser o ano da sua segunda milha na sua cidade. Let's pray. Vamos orar. Jesus, thank you that you are a second mile savior. Jesus, obrigado porque o Senhor é o Salvador da segunda milha. Thank you that you call us to the above and beyond. Obrigado a Deus porque o Senhor nos chamou para ir além e mais longe. And God, right now I pray Deus, nesse exato momento eu oro over every marriage here, sobre todos os casamentos aqui, over every family here, sobre todas as famílias aqui, over every church here, sobre todas as igrejas aqui, that this would be a second mile type of year, que esse será o ano da segunda milha, that you would call us into the greater. que vai ser ainda mais grande, mais colorido. And no matter how uncomfortable it is, E não importa quão desconfortável no pode matter how ser, hard it gets, não importa quão difícil vai se tornar, we would take heart, we would have courage, nós vamos ter coragem para because fazer, we know you are with us. porque nós sabemos que o Senhor está conosco. God, help us to go too, Deus nos ajude a ir até a segunda milha, because you went too. porque o Senhor foi a segunda. We love you and we thank you. Nós o amamos e agradecemos. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém.